eu sugeri que eu passei a segunda e a terceira parte das considerações gerais do Espiritismo. Isso. E de maneira que, antecipando aquilo que eu registrei como considerações gerais. Depois nós vamos tratar de termos técnicos. Aí, uma apostila para cada termo técnico, e vocês receberão com antecedência. Essa primeira, segunda e terceira parte das considerações gerais sobre o Espiritismo, eu sugeri que a gente ainda ficasse na primeira parte, exatamente na Revista Espírita de novembro de 1861, quando faz um registro da visita de Allan Kardec na cidade de Bordeaux. Então, sugeri que vocês estudassem esse tema. Há uma experiência, uma narrativa do Dr. Vitreux, Boucher de Vitreux, em 14 de outubro de 1861, e depois tem um discurso do Allan Kardec, e Allan Kardec apresenta Erasto como uma epístola destinada aos espíritas de Bordeaux. Então, isso vai ser o tema da nossa reunião hoje. Então, e tal qual vocês, eu li, estudei, me preparei, só que eu vou fazer uma abordagem minha própria, pessoal, daquilo que eu considero relevante ser considerado, de tal maneira que destinaremos uma parte final da nossa reunião de hoje para que vocês também manifestem aquilo que consideraram adequado, importante, o que sensibilizou nos estudos que vocês fizeram. Além disso, dessa apresentação das suas experiências pessoais, vocês poderão, naturalmente, mencionando o que eu falei, fazerem perguntas, discordarem, acrescentarem, fiquem livres para isso, porque a minha abordagem será uma abordagem minha, pessoal, do meu entendimento. Desta forma, eu acho que vai ser mais produtivo, de tal maneira que eu apresento uma abordagem, vamos dizer assim, mais sistêmica, mais abrangente do tema, e a gente explora os detalhes depois com vocês. Ficou claro essa estratégia para vocês? Ficou? Ficou sim, forte. O que nós recebemos também, né? A Sônia postou para a gente a sua estratégia. Sim. E eu acho que então, todo mundo leu, né? É importante que ninguém se sinta obrigado a ler e a estudar. É muito importante, porque todo mundo está vivendo um momento tão difícil que não tem que nada, não tem que. Não. Faça o que você for possível. Dedique-se o máximo que puder. É claro que o ideal é estudar tudo, fazer as anotações, porque aí você estará, pessoalmente, usando do seu livre-arbítrio, da sua autonomia, no seu próprio desenvolvimento, que é isso que interessa. Porque eu não sou uma pessoa que vai oferecer a vocês uma abordagem completa, eu vou ser um facilitador, alguém que está contribuindo, como qualquer um poderá contribuir em algum momento dos nossos estudos. De tal maneira que amanhã eu já seleciono da apostila da segunda parte um tema, de maneira que vocês daqui a 15 dias poderão se preparar para esse tema da mesma forma e assim sucessivamente. Então, a gente vai estar sempre com 15 dias de antecedência destacando um tema, para que você aprofunde mais. Mas não significa que você tem total liberdade de ler as 3 apostilas, visitar a Kardecpédia, tirar suas próprias conclusões, porque é isso que interessa. Não é uma abordagem do Eugenivaldo Forte que interessa, mas a conquista de cada um é que interessa. A compreensão de cada um é que interessa.
com total autonomia, porque cada um é responsável pela sua própria evolução, pelo seu próprio desenvolvimento. A cada um será dado segundo as suas obras. E a grande obra, e qualquer obra, mas a grande obra exige esforço, dedicação. A grande obra é a transformação moral nossa. Essa é a obra, a principal obra. Então, ninguém fará essa obra por mim. Não tem como ninguém fazer transformação moral por mim. Ela é íntima. E, por ser íntima, eu é que tenho que ter na minha intimidade o meu próprio desenvolvimento. Então, eu começarei, e eu achei muito boa a sugestão de fazer essa maratona de informações a respeito do uso da máscara, foi muito enriquecedora. Então, eu vou começar a minha abordagem da Revista Espírita pela abordagem que foi feita da máscara, que a Luciana trouxe para nós, que eu achei ótima. Luciana começa dizendo assim, olha, eu estou transcrevendo algo de uma revista especializada, uma revista britânica. Olha que coisa interessante, é uma revista especializada. Então, nós estamos estudando uma revista especializada em espiritismo. Entenderam? Allan Kardec teve a mesma intenção, fazer uma maratona de abordagens através de uma revista especializada. Mas as máscaras não eram as máscaras de pano, eram as máscaras que a gente usa para esconder o ego. É preciso saber que não adianta usar máscaras erradas. É preciso viver da aparência, da transparência, da abordagem mais completa. Então, eu achei ótima essa analogia, porque a Luciana só pôde falar com segurança, com firmeza, porque ela estava embasada numa revista especializada, uma revista científica, de experimentação. Tudo que ela falou é fruto de experimentação, de observação científica. E tudo que o Kardec fala na revista especializada em espiritismo é fruto de experiências, de experimentações acerca do mundo espiritual e as suas relações conosco, o mundo material e os espíritos encarnados. Outra analogia que eu quero fazer é que, tratando-se do uso da máscara, que a Luciana abordou, ela começa dizendo que nós estamos lidando com algo desconhecido. E há um ano e alguns meses atrás, quando a Organização Mundial da Saúde abordou o mundo e trouxe a notícia terrível de que era uma pandemia, ela disse que tratava-se de algo que a ciência desconhecia. Algo desconhecido. O coronavírus, que era um vírus que até então não se tinha conhecimento dele e de como ele se manifestava. A ciência teve que observar as manifestações do coronavírus. Ele é uma variável do vírus corona. Então, esse corona-19, o Covid-19, ele é uma variação do corona, e é uma variação desconhecida. Assim também Allan Kardec noticia na Revista Espírita que se trata de um mundo desconhecido. Então, da mesma forma que as pessoas falam, isso não existe, não é assim que falam aí? Isso não existe, o vírus, isso não tem nada a ver. Então, da mesma forma, Allan Kardec teve que mostrar que o desconhecido existe. Então, os micro-organismos hoje são estudados por microscópios eletrônicos. E, naquela oportunidade, a ciência espírita que nascia naquele momento teve a oportunidade de, observando o fenômeno mediúnico mais rudimentar, que eram as mesas girantes, tornar conhecido o desconhecido. Então, o coronavírus fez com que a gente nos impôs uma mudança de hábitos. Não é isso que a Luciana falou?
Nós temos que mudar os nossos hábitos, pois a revelação do mundo espiritual trouxe consequências morais que vai nos impor mudanças de hábitos. Nós hoje temos que mudar os nossos hábitos morais, porque as revelações do desconhecido, que era o mundo espiritual, os próprios espíritos vieram nos ensinar como nos relacionar bem com o mundo espiritual, os escolhos, os cuidados, e assim hábitos novos. Interessante que há hábitos fundamentais, né? Hábito de lavar as mãos, hábito de usar máscaras, o álcool em gel, o distanciamento social, os cuidados com os pré-testes, o acompanhamento da ciência. Os próprios cientistas hoje conhecem o Covid-19 muito mais do que ele conhecia 1 ano atrás. As próprias vacinas exigiram, os estudos específicos, conhecendo o corona, tiveram que estudar todas as suas manifestações e determinadas leis que eles se manifestam. Assim também os espíritos foram nos ensinando. Os espíritos foram nos ensinando a compreender o mundo espiritual e foram nos ensinando a agir em consonância no desenvolvimento dos recursos mediúnicos que todos nós temos. Então, uma importante analogia também que a gente pode fazer com o que a Luciana trouxe é exatamente a participação ativa. Não adianta só falar, eu tenho que usar máscaras, lavar as mãos, usar álcool gel, distanciamento, a responsabilidade, porque eu sou responsável pelo que eu faço. Quando eu ajo dessa forma, eu estou preservando a minha saúde, a minha vida, mas simultaneamente preservando a vida do outro, a saúde do outro. Sabe quem é o outro? É o próximo. Então, mais uma vez, fica aí a analogia de que tudo isso nos faz lembrar os estudos da Revista Espírita, da ciência espírita, que definitivamente estabeleceu o resgate do cristianismo, passando a ser o cristianismo redivivo, que é o espiritismo. As máscaras têm que estar bem ajustadas, porque ela tem que ser aquelas com alta capacidade de filtragem, foi o que a Luciana falou, e assim, as reuniões mediúnicas, Allan Kardec, orientado pelos espíritos, criou uma metodologia. Há um método que a gente vai estudar hoje, o método. Então, quando hoje os cientistas estão nos ensinando, claro que esses ensinos que a Luciana destacou são ensinamentos que a ciência propõe a nós outros, que somos os transeuntes, os seres que estamos sujeitos a contrair esse vírus e dissipar esses vírus, mas também a ciência vem ensinando os médicos. Os médicos estão aprendendo muito. Todas as pessoas da área da saúde estão aprendendo muito com a doença. Os cientistas que se desdobram nos laboratórios, buscando as pesquisas, estão aprendendo muito. Esse fenômeno ocorreu também com os médiuns. Porque receber intuição de espírito sempre aconteceu na história da humanidade. Agora os espíritos vieram nos ensinar qual a melhor maneira, qual a forma adequada, quais são os escolhos que existem no desenvolvimento da mediunidade. E os espíritos interagindo com Allan Kardec criou uma metodologia. O livro dos médiuns e dos evocadores é uma orientação prática objetiva destinada a quem quer se dedicar ao desenvolvimento da sua própria mediunidade e o intercâmbio com o mundo espiritual de forma mais ajustada e precisa. E assim existe uma informação para aquele que frequenta a casa espírita, para o simpatizante espírita, e aí existe uma informação para aqueles que querem realmente se dedicar. Quero fazer com isso uma analogia com aqueles que se dedicam à medicina, à área da saúde, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, os nutricionistas,
todos aqueles que cuidam da saúde mental, da saúde emocional, os psicólogos, psiquiatras, enfim, toda essa equipe maravilhosa que a gente está aprendendo a valorizar. Então, fazendo uma analogia, nós espíritas podemos ter uma informação espírita própria para o genérico, para todos que querem realmente entender a filosofia espírita. Mas para aqueles que querem realmente entender a doutrina espírita, não tem outro caminho a não ser estudar o Livro dos Espíritos, mas estudar mesmo, detalhadamente, o Livro dos Médiuns. O livro O que é o Espiritismo deve estar também permanentemente à nossa mão, e agora nós estamos compreendendo que exatamente a Revista Espírita também faz parte desse conjunto de informações que aprofundam, tal qual a medicina e todos os ramos da saúde está hoje aprofundando no infinitamente pequeno. Eu não tenho dúvida que essas pesquisas trarão para a humanidade um avanço extraordinário no desenvolvimento não só de novas vacinas, mas na cura de outras doenças que serão dizimadas, desaparecerão do planeta Terra. Porque nós estamos entrando, nós estamos compreendendo o DNA desses vírus, mapeando o seu genoma, suas origens, e como eles se proliferam, como eles se manifestam. É um aprendizado extraordinário. E assim também foi, e assim está sendo, e assim será o estudo do Espiritismo, que vai se disseminar por toda a humanidade. Portanto, nós, espíritas, temos um papel muito importante em preservar esses ensinamentos, como eles chegaram para nós, e preservando-os, tratá-los com todo amor, porque a maior caridade que se pode fazer com o Espiritismo é a sua própria divulgação, como nos ensina o Emmanuel, através da mediunidade extraordinária do Chico Xavier. É muito importante compreender, como a Luciana falou, do nosso sistema imunológico. E ela fala de nutrição, de emoção. Observa que Luciana, no final, trouxe as informações científicas de que nós somos um ser integral. Nós somos alma, nós somos espírito, nós somos emoção, nós somos sentimentos, nós somos físico, orgânico. Há aspectos de uma saúde integral que abrange também os aspectos sociais, da sociologia em torno de nós, da convivência social, do respeito pelo outro, da convivência pelo outro, a fraternidade, a empatia. Nunca se falou tanto da necessidade de sermos empáticos, fraternos. E outro fenômeno muito interessante, que é a abordagem desse aprendizado, é que, trazendo essa dificuldade tão terrível para os segmentos mais pobres da humanidade, está nos exigir uma revisão na estruturação sociológica, política, econômica, da distribuição de rendas, das oportunidades para todos, da saúde para todos, da educação para todos, porque outras pandemias podem ocorrer, porque nós estamos num estágio evolutivo de grandes transições, de grandes transformações, e a gente vai precisar que, quanto mais educação, quanto mais informações, quanto mais conhecimento a gente possa ter, melhor nós passaremos por essas vicissitudes. Então, da mesma forma que nós fomos aprendendo com o coronavírus, o Covid-19, os espíritas da época também foram aprendendo com a revista especializada da ciência espírita, que foram frutos de observação do senhor Allan Kardec. Então, me permito essa analogia, porque eu achei ótima. Sugiro a Luciana que continue divulgando, e é muito importante para nós continuarmos divulgando uma revista especializada, para que a humanidade, ao praticar a mediunidade, o intercâmbio espiritual, saiba o que está fazendo. Porque, da mesma forma que vamos dizer assim, a revista científica que ela mencionou, e todas as revistas científicas que hoje são relevantes e importantes, a Revista Espírita,
que Allan Kardec foi o responsável, é de grande importância. E a gente desconhece isso. Bem, espero que tenham ganhado tempo com essa analogia, porque eu fiquei tão satisfeito com as informações da Luciana que não me contive, tive que fazer essa comparação que ela fez, essa notícia que ela trouxe de uma revista britânica especializada, me traz muito conforto para falar de uma revista francesa especializada em intercâmbio espiritual, baseada numa ciência de observação e experimentação, que foi da mesma forma se desenvolvendo ao longo de 10 anos. Se alguém quiser se manifestar com relação a essa analogia, fique à vontade. Do contrário, eu prossigo. Tudo bem? Posso prosseguir? Alguém fala, porque senão eu penso que eu desencarnei e não estou falando para encarnados. Pode prosseguir sim, Forte. Acho que todo mundo achou Ainda fantástica a analogia. Mas todo mundo acha que achou fantástica a analogia. Como é que você aproveitou o momento que a Luciana nos trouxe? Eu acho que ninguém tem perguntas. Legal. Então, toda vez que eu perguntar se eu estou sendo ouvido, por favor, fala, porque senão eu penso que eu desencarnei. Bem, esse estudo que nós fizemos, vamos fazer agora, a partir de agora, registra os acontecimentos, as experiências do movimento espírita da cidade de Bordeaux. Então, Bordeaux é uma cidade que teve, assim, uma expansão das ideias espíritas de uma forma muito rápida. A intelectualidade da época aqueceu, porque os fenômenos das mesas girantes atraíram muita gente, muitas. E nessa atração, aqueles que observaram todo o desenvolvimento dos conhecimentos que foram sendo agregados, começaram a observar que não se tratava de um fenômeno sobrenatural e que era uma manifestação espontânea e que havia uma manifestação inteligente, era um efeito inteligente. E, por consequência, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E isso acabou, é claro que orientado por Allan Kardec, que fazia essa abordagem e esses cuidados, a gente traz nesse capítulo que a gente está estudando hoje a experiência de uma narrativa de um médico da cidade de Bordeaux, que é o Dr. Boucher de Vitré. O meu francês é horroroso, tá? Não creio que essa seja a pronúncia adequada, mas eu vou falando no meu atrevimento. O Dr. Vitré, ele narra e demonstra uma cultura, ele é um homem culto, e ele apresenta-se de uma forma que demonstra que ele é muito bem preparado. O conhecimento científico e também porque se trata de um espírita experimentador. Então, é muito importante, eu tenho a impressão que Kardec colocou, antes do discurso que ele fez para os espíritos da cidade de Bordeaux, essa abordagem, essa contribuição do Dr. Vitré, exatamente porque o considerou muito relevante, muito adequado. E o Dr. Vitré, ele reconhece intelectual, competente, observador, espírita experimentador. Ele fala na mensagem dele que ele já está nesse processo de experimentação e estudos sérios há mais de 10 anos. Então, ele está trazendo uma experiência de 10 anos. Observa que a gente está falando de 1861, então, olha, veja bem, 10 anos significa 1851. Não é? Então, olha bem, ele está estudando o Espiritismo desde
das manifestações mais rudimentares. Aliás, ele menciona isso no texto dele. Ele já tem 10 anos de experiência de observação. Portanto, não é alguém que leu o livro dos Espíritos e se apaixonou. Ele é um experimentador. Ele fala que já está há 10 anos de experimentações e estudos sérios. Ele reconhece no texto dele que as claridades do Espiritismo trouxe para ele, desde do seu início, um estudo dos estudos mais rudimentares, e no início mesmo das mesas girantes, dos fenômenos dos ruídos, né, dos raps, da cesta de bico, da prancheta, de todos os fenômenos, ele estava ali atento, observando. E ele reconhece que isso ainda era rudimentar. Ele reconhece, era um estado rudimentar do espiritismo, que ainda era despido dos principais documentos e da sua tecnologia característica. Então, ele reconhece que é um pesquisador, estudioso sério, antes dos documentos que ele considera os principais. Naturalmente, ele faz uma abordagem de homenagem a Allan Kardec, homenagem não, de reconhecimento da grandeza do espírito encarnado Allan Kardec, que trouxe para ele, documentado as informações que deram a ele uma luz para compreender esse fenômeno. Ele registra que era um reflexo, alguns jactos de fina radiação, mas ainda não era luz. Olha só que coisa interessante. Ele tinha uma noção, uma intuição, diz ele. Narra ele que, ao invés de tomar a pena ou lápis e obter mais um modo de comunicação, ele percebeu que os espíritos, ao longo dos anos, ele percebeu que os espíritos superiores eles não tinham uma frequência de manifestação nas mesas girantes, por exemplo, nos ruídos. É claro que é possível que os espíritos superiores utilizavam-se de espíritos ainda de ordem inferior para produzir esses efeitos, mas eles, os espíritos superiores, estavam mais destinados àquilo que ele chamou de documentação principal e de tecnologia característica do espiritismo. Ele percebeu, e não difere de Allan Kardec, que a mesa não passava de um apêndice da mão. E, dessa forma, os espíritos superiores mantinham-se uma certa distância disso. Aí ele observa uma coisa muito importante. Ele obteve muitas mistificações. As respostas eram muito triviais e até obscenas, ele fala. Eu mesmo me afastei desses mistérios do além-túmulo, ele fala, que traduziam de uma maneira pouco conforme a minha expectativa. Ele, por ser um espírito bem preparado, ele começou a ver que aqueles fenômenos não traziam as informações compatíveis com a sua expectativa. E, assim, ele acabou não dando muita atenção. Agora, ele chama por um aspecto muito interessante, que ele fala, e, no entanto, essas decepções aparentes, mas não eram de que provas temporárias, que deviam ter como consequência definitiva o aprofundamento das minhas convicções. É interessantíssimo o que ele observa. Ele diz que, em outras palavras, que depois, com o tempo, ele começa a perceber que ali não estava somente informações filosóficas profundas, mas estava a prova da imortalidade. Então, ele chega à conclusão de que ele tinha que também valorizar a manifestação dos espíritos inferiores, porque há muito aprendizado com os espíritos inferiores. Aliás, nós vamos ver mais para frente que Allan Kardec, nas suas experimentações, nas suas evocações de espíritos, que ele fazia com muita frequência, e o Dr. Vittoria também fazia experimentações com seu grupo mediúnico, eles viam que muitos espíritos inferiores traziam as suas informações
que era um ponto de vista pessoal, mas ali estava a prova da imortalidade. Muitas coisas estavam demonstrando definitivamente a imortalidade. Então, ele passa a ter mais cuidado de considerar também as manifestações como um todo. Então, ele diz assim, levando em consideração, ele já sabia perfeitamente, por exemplo, que um corpo inerte, tal como uma mesa, pode ser um instrumento, mas não a causa de uma manifestação inteligente. Manifestação que não entrava absolutamente na esfera das minhas ideias, ele diz, e que todas as teorias fluídicas eram impotentes para explicar. O que se tinha na época? Isso é magnetismo. Mas ele, experimentador, que tinha, como ele fala, 10 anos de experiência, isso não dava para explicar. Então, aí ele conhece um senhor Merville. Esse senhor Merville, ele traz um livro, uns estudos que é lançado na época, que vai trazer a demoniofobia. Então, diz que isso é coisa do demônio e tal, e assim ele diz que foi sacudido por essa tendência materialista, contra as quais lutava sem sucesso, com uma energia desesperada, e teria explorado francamente essas regiões intelectuais que apenas entrevia. Então, ele disse que isso causou essa demoniologia, essa demoniofobia, de pessoas que falavam que isso eram coisas do demônio. Como ele não estava dando tanta importância aos fenômenos, porque achava que muitas manifestações eram fúteis, sem grande profundidade, outras até obscenas, ele se afastou. Aí ele falou assim, bem, como contrapartida, aí ele começa a mostrar a importância do lançamento do Livro dos Espíritos. Ele diz assim, como contrapartida de seu livro, quer dizer, de seu Merville, da demoniofobia, surgiu esse tratado tão luminoso, tão substancial, tão cheio de verdades consoladoras, ditada por inteligentes celestes e um espírito de escola, posto que é encarnado, o qual desde aquele dia foi revelado sua missão na Terra. Então, aí, quando ele se deparou com o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, ele resgata toda a crença, porque ele tinha paralela a todas as aversões trazidas pelos materialistas e pelos materialistas de plantão, e que traziam grandes objeções, e também aqueles que tratavam como demônio, manifestações do demônio, etc. Ele, então, se tranquiliza e mostra a importância do Livro dos Espíritos e ressalta a importância de Allan Kardec. Aí ele fala que, no grupo dele, alguns espíritas fervorosos se reúnem comigo semanalmente para estudarmos em comum e com maior proveito a doutrina dos espíritos. Então, ele fala que estuda semanalmente com um grupo. Uma fé plena e total, a analogia para a maior parte dos estudos da educação. Então, ele começa a observar que esse grupo de estudos sérios, dedicados, começa a trazer uma consistência que fizeram brotar uma recíproca simpatia e uma comunhão de ideias de pensamento, disposição intelectual moral, sem sombra de dúvidas, mais favoráveis às comunicações sérias. Então, ele reconhece que, depois de um estudo sério do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, o grupo se tornou mais produtivo, o grupo se uniu em torno dessas coisas sérias, e as reuniões passaram a brotar não só união entre eles, mas uma simpatia dos espíritos sérios. Então, ele chama de modesta reunião, passou a ser dotado de um alto grau de mediunidade. Então, ele fala de algumas abordagens que ele faz, ele evoca espíritos. É muito interessante que a gente não fala Livro dos Médiuns, mas o Livro dos Médiuns tem um subtítulo, Guia Prático
dos médiuns e dos evocadores. É interessante isso, gente. Nós precisamos compreender que o livro dos médiuns é um livro de experiência, práticas para os médiuns e para os evocadores. Ele fala no grupo dele, ora ele atua como médium, ora ele atua como evocador, ora ele atua como observador, fazendo os registros. E assim o grupo se compõe de uma oportunidade de observação dos espíritos. Então ele fala de algumas experiências muito interessantes que vocês devem ter visto, de uma menina de 6 anos, de alguém que está passando com muita dificuldade no mundo espiritual, e assim eles conversam com os espíritos, de uma sacerdote católica que se manifesta ainda de uma forma bem própria com seus hábitos, e ele trata dessas evocações com muito cuidado e muito carinho. Ele chama atenção para os trabalhos do espiritismo em Bordeaux. Ele diz assim: por maiores que sejam a modéstia e a reserva, nem sempre por isso deixa de ser objeto da curiosidade pública, não se passando um dia que não seja interrogada a respeito. Isso é inevitável, né, gente? Então, o estudo sério, a evocação dos espíritos, a manifestação cuidadosa, de bem orientada, é claro que começa a trazer uma resposta consoladora. As pessoas começam a buscar essas casas, a gente chama de casa espírita, mas, na verdade, eram pequenos grupos espíritas que reuniam nas casas das pessoas. Depois, o centro espírita hoje é outro conceito, né? Mas nós temos que nos reportar ao conceito de instituição espírita da época. Eram pequenos grupos e grupos pequenos. Ele fala que toda pessoa que se aproximava queria saber o fenômeno, queria entender. As pessoas, que ele fala que sua alma flutua entre a própria dúvida e a convicção dos adeptos. Então, introduzir numa reunião séria, numa Assembleia de Espíritas, que supomos profundamente recolhido, isto é, trazendo à disposição conveniente a gravidade da situação, que passará nele, transcrevendo para o papel as inspirações do Espírito Superior, o médium escrevente fará que as aceite como tais. Então, ele tinha médiuns psicógrafos extraordinários. Então, essas pessoas queriam chegar lá e encontrar já uma resposta pronta. Ele queria chegar e conversar com seu ente querido, e as coisas nem sempre são assim. Então, ele chama atenção que isso fez com que eles tivessem que tomar algumas decisões. E essas decisões foram que tiveram que fazer uma regulamentação dessa situação, porque observavam que muitos estavam só afim do fenômeno e, na hora que se propunham a um estudo mais sério, porque a pessoa não pode querer entender o espiritismo numa primeira reunião que ele vai. E algumas pessoas até hoje se comportam assim. Vai numa reunião mediúnica, fica lá observando, isso tudo é manifestação, mistificação, isso é uma fantasia, sem nenhum conhecimento fundamental. Então, o espiritismo, a experimentação, ele está chamando a atenção aqui, com esses 10 anos de experiência, exige muito cuidado, muita observação. Então, quem quer conhecer realmente o espiritismo tem que ser alguém que está disposto a fazer estudos sérios de observação, de experimentação, de registros, porque há sempre muita coisa para aprender. Assim, ele reconhece que o espiritismo que ele conhecia, experimental, você vê que é um médico intelectual da época que reconhece o quanto foi importante a publicação das experimentações do senhor Allan Kardec, orientado pelos espíritos. A ciência espírita trouxe para esse grupo de Bordeaux, capitaneado por esse médico Boucher de Vitré, médico intelectual da época. Então, ele demonstra uma visão sistêmica do espiritismo na sua abordagem, porque ele chama a atenção que, em todas as épocas,
uma ideia governa o mundo. Por exemplo, ele chama atenção, aí a sua mensagem mais num contexto filosófico, né? Ele chama atenção que, precedendo aos grandes cataclismos que transformam os homens e os povos, sempre uma nova ideia contribui para a transformação. E é verdade. O mundo sempre teve cataclismos terríveis, manifestações de cataclismo na natureza terríveis. Nós estamos vivendo hoje essa pandemia, mas já vivemos grandes momentos de grandes sofrimentos coletivos da humanidade. Só para a gente ter uma ideia de lavar as mãos, né? Lavar as mãos, que hoje a Luciana muito bem nos lembrou. Vocês sabiam que entre os preceitos de Moisés, ele impôs, veja bem, impôs aos hebreus lavar as mãos. Interessante, né? Ele impôs aos hebreus lavar as mãos. Isso há 6.000 anos atrás. Por que será que lavar as mãos? Os hebreus depois achavam que era sinônimo de pureza, as mãos lavadas, que Jesus depois contestou, né? Que o que macula o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai, e que não é somente lavar as mãos. Lavar as mãos tinha um fundamento. Moisés sabia que existiam micro-organismos, só não podia revelar os micro-organismos que ficavam nas mãos. Então, quanto mais lavar as mãos, ele preservava a saúde daquele povo que ele tinha que encontrar a terra prometida. E outra coisa, não comer carne de porco. Hoje em dia, você, para comer a carne de porco, para sair de um frigorífico uma carne de porco, é submetida a muitos processos cuidadosos, né, para que possa chegar a carne saudável ao mercado. E imagina matar um porco naquelas condições de 6.000 anos, o cuidado de como alimentar o porco. Então, olha, carne de porco não. Mas isso fica aí para a nossa reflexão. Lavar as mãos já foi recomendado por Moisés desde 6.000 anos atrás. Então, o Dr. Vitré, ele está chamando a atenção que as informações científicas vêm logo após as grandes catástrofes, os grandes cataclismos. E ele chama a atenção que uma ideia religiosa também pode contribuir para uma grande transformação. Meus irmãos, é que nós temos as nossas atividades na Casa Espírita, né? Eu tenho as minhas, agora eu estou mais à distância, por força das circunstâncias, mas eu tenho a minha atividade na Casa Espírita. E continuo fazendo algumas, elas mesmas à distância, mas a gente tem ali aquele convívio. E a gente, muitas vezes, fica muito preso à nossa casa, né? E não, é natural. A Casa Espírita, para ser bem dirigida, ela exige muita coisa. Ser dirigente de uma Casa Espírita tem que dar a César o que é de César, né? Hoje as leis brasileiras exigem que você tenha um registro, um estatuto, um endereço fixo, um CNPJ, você tem que fazer a declaração de impostos de renda, você tem que pagar lá aquilo que lhe é devido às leis que regem o país, etc. Isso exige uma administração da Casa Espírita do ponto de vista físico, né? Do ponto de vista legal, do ponto de vista das coisas próprias das leis brasileiras. Por outro lado, com muito maior responsabilidade, é a responsabilidade social, espiritual. A social, porque tem tanta gente sofrendo em torno da Casa Espírita, que a gente tem que se organizar no serviço de promoção social, de alimentação, de cuidados de higiene, de cuidado das mãezinhas, que muitas vezes não tem nem como cuidar dos seus rebentos, já na própria gestação já estão com grandes dificuldades de nutrição, enfim. E, mais ainda, alguns aspectos mesmo econômicos, financeiros,
nós espíritas, em torno das nossas casas espíritas, a gente já conhece bem o sofrimento do povo brasileiro. E isso impõe esses cuidados. E, inevitavelmente, nós temos que organizar a casa espírita para essas tarefas mais sociais. Que muita gente diz, isso pertence ao governo, eu pago os meus impostos, quem tem que fazer isso é o governo. Mas nós vivemos uma situação tão difícil que não dá para esperar que seja só o governo. Um dia será realmente uma disposição política, econômica, tão estável, um país tão bem economicamente, que realmente nós teremos a força de ter na casa espírita os cuidados espirituais. Mas, por enquanto, a gente tem que fazer o desdobramento dessas atividades sociais. Então, é muita responsabilidade também nesse aspecto. E finalmente, e principalmente, nos aspectos espirituais. Muita gente chega sofrendo espiritualmente, então nós temos que organizar a divulgação da doutrina espírita, a reunião pública, a reunião de estudo, a reunião de desenvolvimento espiritual mediúnico, os cuidados da assistência espiritual. Então, a casa espírita ela é de muita responsabilidade. Por essa razão, a gente fica muito mobilizado com a nossa casa espírita. Não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário. É muita responsabilidade, a gente vai ter que se dedicar realmente. Mas a gente, por essa dedicação tão exclusiva, tão ali dedicada nas circunstâncias onde a casa espírita foi inserida pelo mundo espiritual, a gente não tem noção de tudo que está acontecendo no mundo do ponto de vista do desenvolvimento do espiritismo. Não temos. Nós não temos uma noção exata de toda a transformação que tudo isso vem ocorrendo. Então, não podemos nem aferir. A espiritualidade é que vem ao nosso socorro e vem dizendo, calma, cuida da casa espírita, cuida de você, cuida das suas tarefas espirituais, cuida da sua autoiluminação, que Jesus está no comando de tudo. Existem espíritos de escola que estão comandando tudo e cuidando de tudo. Faça a sua parte e fique tranquilo, que existe todo um trabalho extraordinário, sistêmico, profundo acontecendo. É isso que o Dr. Vitreux está querendo dizer nesse aspecto mais filosófico, que ele fala de uma ideia que governa o mundo. Então, hoje o mundo, e vai se acentuar com esse fenômeno da pandemia, uma busca de espiritualidade. Veja bem, eu estou falando de espiritualidade, de religiosidade, e não de religião, mas de religiosidade. Algo mais abrangente, mais de fraternidade, de convivência, de alteridade, de convivência com a diferença, com os diferentes. Então, é isso que ele está falando nessa mensagem que o Allan Kardec destaca na Revista Espírita. Ele fala que os sofrimentos, grandes cataclismos e também essas dificuldades que envolvem, às vezes, uma região, às vezes, uma cidade, e, no nosso caso atual, o mundo. O mundo hoje é uma aldeia global. Hoje nós estamos, de uma forma impensada 50 anos atrás, de como nós estamos hoje formatados por uma tecnologia de telecomunicações, que é a comunicação à distância. Nós recebemos hoje fotos e filmes, através da NASA, do robô que está em Marte. É uma coisa extraordinária. Então, ele admite que isso afeta todos os gêneros de manifestação. Então, o espiritismo vai afetar, sem dúvida. A gente pensa, mas eu não estou vendo. Meus queridos, o espiritismo ele é um fenômeno próprio da natureza. Ele, inclusive, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns revela o fenômeno espírita como natural, próprio da natureza do espírito, da alma que somos. A mediunidade é inerente à alma que somos, o espírito imortal que somos. A mediunidade é própria de todos os seres humanos. Então, hoje, existem espíritas do mundo acadêmico que estão estudando a mediunidade nesse sentido. A glândula pineal, hoje, ela é estudada em microscópio
de que amplia a glândula em 10.000 vezes. As substâncias químicas que formatam a glândula pineal estão sendo estudadas. Então, tudo isso vai dando um somatório gradual. Não existe... a ciência ela é uma ciência, a ciência tem a sua própria metodologia. O espiritismo que nós conhecemos, que é uma ciência também de experimentação, de observação, é uma ciência destinada a compreender as relações do mundo espiritual com o mundo material, esse intercâmbio, a gênese espiritual, a origem do espírito, o desenvolvimento do espírito, as leis morais que regem a vida espiritual, a evolução espiritual. Essa é a ciência espírita. Para estudar a ciência espírita, você não precisa estudar física quântica, biologia, química. Você não precisa ser especializado, isso é uma grande bobagem. Allan Kardec e o Dr. Vitruvier estão exatamente dizendo isso. As abordagens são capazes de sensibilizar e fazer entender, torna um grupo sério de experimentadores, de evocadores, de médiuns bem-sucedidos. Então, tem gente que pensa que o espiritismo tem que provar, tem que ser provado pela biologia. A biologia é uma ciência independente. A física é uma ciência independente, assim todas as ciências. Essa ideia de que a física quântica está estudando o espírito e a espiritualidade, não. A não ser quando um físico competente, com cultura abalizada, conhecimento abalizado, ele sim está habilitado a fazer algumas incursões e entender de forma adequada aquilo que possa realmente ser agregado ao espiritismo, porque Allan Kardec falou que o espiritismo está sendo revelado desse ponto da ciência, das ciências, é o ABC. O espiritismo, na época, Allan Kardec fala de, por exemplo, astronomia. A astronomia da época de Kardec era muito limitada. Hoje se estuda toda a astronomia, estuda através de telescópios que estão no espaço. Allan Kardec tinha noção de magnetismo, dessas energias próprias do cérebro. Hoje você tem a ressonância magnética. Hoje você estuda o cérebro enquanto está funcionando. Você pode estudar um transe mediúnico, você pode estudar um fenômeno mediúnico hoje com todo o aparato eletrônico e tecnológico que a ciência produz. Então, isso não que para estudar o espiritismo tem que fazer esses estudos, não. Agora, que o espiritismo, como Allan Kardec falou, tudo que for novo, o espiritismo abraça e continua evoluindo, porque as suas estruturas íntimas, básicas, dizem respeito às relações do mundo espiritual com o mundo material. Esse intercâmbio. O espiritismo revela as leis da pluralidade das existências. Por exemplo, a reencarnação é uma revelação multimilenar. Mas coube ao espiritismo revelar, por exemplo, o perispírito. Aliás, mais adiante nós vamos estudar uma apostila só de perispírito. É muito interessante. Não vou fazer aqui nenhuma abordagem, porque senão a gente perde o foco da noite de hoje. Mas o espiritismo trouxe palavras novas para identificar coisas novas. Espírita é uma palavra nova. Espiritismo é uma palavra nova. Perispírito é uma palavra nova. Então, a gente vai ver a mediunidade sendo estudada em dois grandes grupos, a mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos intelectuais, mostrando todos os cuidados, todos os escolhos e todas as dificuldades que nos deparamos com esses estudos. Então, esse médico dá uma demonstração extraordinária de conhecimento muito interessante. Bem, aí nós passamos imediatamente para o discurso do senhor Allan Kardec aos espíritas de Bordeaux. Hoje nós vamos tomar bastante água.
Aliás, hoje eu tive captando na internet aquele estudo do cientista japonês sobre a molécula da água. Vocês devem conhecer, né? Depois eu vou passar para a Sônia. Eu tinha esse estudo, mas não tinha registrado. Eu vou depois passar para você. Maravilhoso, né? A molécula da água sendo ampliada em 10.000 vezes, estudando a molécula e reação à molécula, aos pensamentos, as energias que são liberadas, os fótons, né? Que são liberadas pelo pensamento, pela palavra. Mas isso também fica para outro dia. Então, o senhor Allan Kardec, falando para os espíritos de Bordeaux, vocês vão ver a modéstia, né, desse espírito. Ele é convidado pelos espíritos de Bordeaux. Bordeaux, como eu já disse, era uma cidade de intelectuais que se sensibilizaram profundamente. O conhecimento espírita era profícuo. A expansão das ideias espíritas estava fazendo muita gente ficar preocupada. Então, Allan Kardec reconhece que eles, os espíritos de Bordeaux, tratam o espiritismo com muita competência. Ele disse que se sente muito feliz pela recepção cordial, mas olha só o que o Allan Kardec fala, eu achei maravilhoso. Parece o Chico falando, olha só, me sinto muito feliz com essa cordial recepção. E nela vejo uma homenagem prestada à doutrina espírita que professamos e aos espíritos bons que nos ensinam. Muito mais que a mim, pessoalmente, que não passo de um instrumento nas mãos da providência. Não parece o Chico falando, com a sua humildade e o total reconhecimento do seu real papel? Achei maravilhoso. Olha só, ele continua. Convencido da verdade desta doutrina, ele continua falando desse discurso para os espíritos de Bordeaux, dessa doutrina e do bem que ela está chamada a produzir, o bem que ela está chamada a produzir. Tratei de lhe coordenar os elementos, olha só, ele percebeu o bem que a doutrina espírita pode produzir e tratei de lhe coordenar os elementos. Ele disse que coordenou os elementos. Esforcei-me para torná-la clara e inteligível para todos. Vou repetir isso. Convencido da verdade dessa doutrina e do bem que ela é chamada a produzir, tratei de lhe coordenar os elementos. Esforcei-me para torná-la clara e inteligível para todos. Olha só, hein? Clara e inteligíveis para todos. Allan Kardec, ele ressalta em outro momento que fica muito bem impressionado com encontrar operários com intelectuais estudando no mesmo grupo espírita. E ele fala, poxa, mas os operários são semi-alfabetizados? Aí Kardec reconhece que eles entendem e ele se sente vitorioso porque tanto o intelectual como o Dr. Victor, conforme nós vemos, mas ele se esforçou, ele está dizendo aqui para os espíritos de Bordeaux que se esforçou para tornar a doutrina espírita clara e inteligível para todos. Portanto, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, a revista espírita, que são os fundamentos, ela é clara e capaz de ser entendida por todos. Não tem que fazer curso de biologia, não tem que fazer curso de física, de química, não precisa ser especialista em nada para entender a ciência experimental, a ciência espírita. Porque aquele que cuidou da sua organização, dos seus elementos, tratou, conforme ele está dizendo aqui, ele se esforçou para torná-la clara e inteligível para todos. Então, todas as palavras foram claras, inteligíveis para todos, selecionadas com cuidado, nada de intelectualizar, nada de tornar só acessível àqueles que se tornam especialistas. Isso confunde, sabe, gente? Eu vejo nas minhas experiências próprias,
de observação da conduta espírita. Eu vejo espíritas semi-alfabetizados maravilhosos, dedicados ao bem, conhecem a doutrina espírita, seus fundamentos, são cuidadosos, disciplinados. Você conversa com eles, você percebe consistência, tem fé raciocinada, creem e sabem por que creem. Isso é uma vitória do senhor Allan Kardec. Ele continua, ele diz assim, é tudo que me cabe, e assim jamais considerei ser o Criador. Olha só que coisa extraordinária. É tudo que me cabe, torná-la, coordenar os elementos e torná-la clara e inteligível para todos. É tudo que me cabe, diz Allan Kardec. E assim jamais me considerei ser o Criador. Ele está afirmando, eu não sou Criador. Eu só reuni os seus principais elementos, coordenei e me esforcei para pegar todas essas informações de origem divina, clara e inteligível para todos. E o Dr. Vitreux, conforme nós vimos no início, ele reconhece essa competência do Allan Kardec. Então, ele diz assim, jamais me considerei o criador do Espiritismo, e conclui, a honra pertence inteiramente aos Espíritos. É, pois, somente a eles que devem dirigir os testemunhos das vossas gratidões, da vossa gratidão. Não aceito os elogios a que me dirigis, senão como estímulo para continuar a minha tarefa com perseverança. Que coisa, né? Eu me emociono. Por que eu me emociono? Porque a gente, às vezes, vaidosamente pensa porque faz uma palestra, porque se sente o the best, o Big Brother. Como que nós temos que aprender essa humildade e conhecer o papel? Todos nós temos um papel importante, todos. Todos. Não existe no Espiritismo um papel mais importante ou menos importante. Quem faz a limpeza da casa espírita é importante. Quem vai lá no banheiro, limpa, higieniza, deixa ele caprichado para receber as pessoas, é importante. Aquele que chega e durante toda a sua vida se prepara com introspecção, cuida da sua mediunidade, da sua alimentação, dos cuidados com seus pensamentos, com seus sentimentos, do estudo sistematizado, também é importante, tão importante quanto. Daquele que se prepara para dirigir, aquele que se prepara para administrar a casa espírita, tornando-a eficaz, autossustentável. Hoje temos que fazer da nossa casa ela autossustentável, para que todos possam ter tranquilidade de estudo, ambientes adequados, confortáveis, uma biblioteca bem feita, hoje até um dispositivo eletrônico para acessar a internet, com acesso para todos. Teremos que fazer mudanças nas nossas abordagens quando voltarmos depois da pandemia. Os estudos sofrerão mudanças. Nós vamos ter que usar mais essa tecnologia. Nós vamos ter que fazer com que as pessoas possam estudar à distância também, porque nem todos podem vir à casa espírita. Ou, às vezes, não há como nem se movimentar, ou quando há como se movimentar, tem aspectos com a própria família, e assim por diante. Então, nós temos que aprender muito com essa humildade que Allan Kardec fala. Olha só, agora eu vou falar algo que me sensibilizou profundamente. Olha só o que Kardec fala. Nos trabalhos que tenho feito para alcançar o objetivo a que me propunha, sem dúvida fui ajudado pelos espíritos, como eles próprios já disseram várias vezes, mas sem o menor sinal exterior de mediunidade. Eu vou repetir isso. Kardec fala assim, eu não tenho o menor sinal exterior de mediunidade. Eu vou repetir. Eu não tenho o menor sinal exterior de mediunidade. Aí ele continua. Assim, não sou médium
no sentido vulgar da palavra. E hoje compreendo que é uma felicidade que assim seja. Gente, isso é maravilhoso, porque o que vem mais adiante vai nos despertar tanto. Olha só. Assim, não sou médium no sentido vulgar da palavra. E hoje compreendo que é uma felicidade que assim o seja. Agora, olha só a explicação que ele dá, porque se sente feliz. Por uma mediunidade efetiva, eu só teria escrito sobre uma mesma influência. Teria sido levar a não aceitar como verdade, senão o que me tivesse sido dado, e talvez injustamente. Ele conclui esse parágrafo. Ao passo que, na minha posição, convinha que eu desfrutasse de uma liberdade absoluta para captar o bom de onde ele se encontrasse e de onde ele viesse. Gente, isso é maravilhoso. Olha só, ele diz, portanto, eu não sou médium, e isso compreendo que é uma felicidade. Agora, veja bem, hein? Eu vou agora traduzir do jeito que eu entendi. Ele diz que, se tivesse a mediunidade, ele escreveria sobre uma única influência e poderia pensar que aquilo é só aquilo que ele escreveu, que é a verdade. Lindo, né? Eu acho isso de uma beleza, de uma profundidade, de um ensinamento que nós precisamos. Isso quem tem que ter ouvido de ouvir e olhos de ver, porque a gente vê hoje muitos médiums que obtêm um livro ou alguns livros e eles só divulgam o seu próprio livro ou seus próprios livros, como se fossem as únicas verdades. Muitas vezes impondo àqueles que o seguem os seus próprios livros, como uma influência de um único espírito. Eu não estou aqui querendo negar esses livros, absolutamente. Acho que a mediunidade é livre e todos os médiuns devem realmente publicar seus livros, sua mediunidade. Não estou censurando, muito pelo contrário. Eu sou distribuidor de livros e distribuo muitos livros. Eu tomo cuidado de ler os livros que eu distribuo, para ver se ali tem alguma coisa séria. Tendo alguma coisa séria, eu acredito na autonomia. Acredito que todos têm o direito de manifestar seu trabalho, o seu esforço, a sua obra. Não somente como médium, mas do espírito que ditou para ele. Ótimo. Mas o Kardec está chamando a atenção que ele se sente muito feliz por não ter uma mediunidade ostensiva, porque isso poderia dar a ele a pretensão de ser influenciado só por um espírito, por exemplo, e traduzir essa influência como a única que deveria ser divulgada. Agora, olha só como é que ele conclui isso. Ao passo que, na minha posição, ele reconhece uma posição, convinha que eu desfrutasse de uma liberdade absoluta para captar o bom, onde quer que ele se encontrasse, de onde ele viesse. Gente, tem uma assertiva de Paulo que diz assim, observai tudo e abraçai o que for bom. Não é lindo isso? É o que o Kardec está dizendo aqui. Ele ficou livre para observar o bom de onde ele se encontrasse e de onde ele viesse. Sem os preconceitos, sem as amarras, sem os estereótipos, sem os espíritos colonizadores que subtraem a individualidade, sequestram a nossa individualidade, sequestram até a nossa vontade, se a gente deixar. Há espíritos que sequestram a nossa individualidade, a nossa essência, a ponto de nos tornarmos obsidiados das suas ideologias. E a gente fica preso somente naquele sistema que aquele espírito desenhou. Nós temos que aprender com Allan Kardec, da mesma maneira que ele entendeu que ele tem que ser livre para desfrutar o bom de onde ele se encontrar e de onde ele vier, nós também temos que seguir esse caminho.
naturalmente orientada pela base fundamental que Allan Kardec nos trouxe. E Kardec continua dizendo: foi possível, assim, fazer uma seleção dos diversos ensinamentos sem prevenção e com total imparcialidade. Ele vai mostrar na Revista Espírita, nós vamos ver, total imparcialidade. Allan Kardec, se vocês forem na Kardecpédia, vocês vão ver os livros que Kardec estudava. Inclusive, ele recomenda esses estudos. E há estudo dos adversários do Espiritismo. Kardec nunca proibiu um livro. Nunca colocou, não leiam esse livro. Muito pelo contrário, estimulava, leiam esse livro. Porque, diante daquilo que é o motivo de observação, de critérios, de metodologia, de raciocínio, de uma ciência de observação cuidadosa, não há o que temer. Muito pelo contrário. É muito importante, e ele fez isso o tempo todo, de observar aqueles que faziam as objeções. Porque nas objeções que a gente vai sedimentando a nossa fé. É muito importante, de repente, uma pessoa pode dizer e mostrar para nós que esse negócio de espírito não existe. O dia que me provarem que o espírito não existe, que ele não se comunica, que Deus não existe, o dia que me provarem, eu falo, tá bom, então Deus não existe. Mas até agora ninguém provou. Ao contrário, tem aqui agora os espíritos de escola, orientado por um espírito de escola reencarnado, que prova exatamente o contrário. Continuando, ele diz assim: vi muito, estudei muito, vou repetir, vi muito, estudei muito e observei bastante, mas sempre com um olhar impassível, nada ambicioso, senão haver a experiência que adquiri posta em proveito de todos. É por eles que me sinto feliz por poder evitar os escolhos inseparáveis de todo noviciado. Então, Kardec se sente feliz de oferecer a todos que estão com o propósito de estudar o Espiritismo, livrar-se de todas as escolhas, dos enganos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, vêm do Senhor. Então, aí está a essência do caráter, né, desse espírito. Essa abordagem que ele fala, que ele faz aos espíritas de Bordeaux, é para nós. É para nós. Ele diz assim: se trabalhei muito e se trabalho todos os dias, olha só, hein? Se trabalhei muito e se trabalho todos os dias, estou largamente recompensado pela marcha tão rápida da doutrina, cujo progresso ultrapassam tudo que seria permitido esperar, pelos resultados morais que produz. Trabalhei muito e trabalho todos os dias, mas estou largamente recompensado pela felicidade que essa doutrina traz e pelos efeitos morais que ela traz. Nós temos que sentir isso quando divulgamos a doutrina espírita. Essa satisfação de estar levando luz, de estar semeando a luz. Nós nunca vamos trabalhar como Allan Kardec, muito dedicado, porque não temos ainda essa competência, mas façamos o nosso melhor. Às vezes nós dizemos assim, mas eu tenho que cuidar da minha vida. Quantas vezes eu ouvi de espírita, mas ele está ficando fanático, hein, Forte? Tem que cuidar da sua vida. A vida não é assim, não. Tem que cuidar da vida. Eu pergunto, o que é a vida? Que vida que nós estamos falando? Eu estou falando da vida espiritual, da qual eu me origino, eu sou um espírito. Quem está falando com vocês é um espírito. Eu estou usando esse corpo, essa coisa linda que vocês estão ouvindo aí, porque a natureza me deu esse corpo, mas eu não sou esse corpo, eu sou um espírito. Estou cuidando da minha vida. Eu estou vivendo essa vida e vivo intensamente, preservo essa vida, amo essa vida, dedico essa minha vida corporal muito amor e cuidado com o corpo.
Eu estou desde o início da pandemia dentro de casa, porque eu tenho 73 anos, porque eu sou diabético, tenho outras dificuldades de pressão alta. Então, em respeito à vida, ao meu corpo, eu, orientado pela ciência, preservo a minha vida por amor à vida do meu corpo. Eu tenho responsabilidade com ele, mas a minha vida é espiritual. Isso é libertador. Eu sofro todas as vicissitudes de um encarnado. Quem é que está isento do sofrimento? Ninguém. Quem é que não sofre com essa pandemia? Quem é que não sofre sabendo que brasileiros e todos, no Brasil, quase 360 mil pessoas vieram a desencarnar nessas circunstâncias? A perda dos famílias, que sofrimento! Mas eu tenho certeza que estão sendo cuidados, tenho certeza de que existem falanges poderosíssimas cuidando desses espíritos que desencarnam, e falanges poderosíssimas que estão cuidando de quem fica, de quem está chegando totalmente analfabeto do espírito, e também cuidando daqueles que não chegam tão analfabetos do espírito. Continua Allan Kardec: sinto-me feliz por ver a cidade de Bordeaux não apenas fica na vanguarda, na retaguarda desse movimento, mas se dispõe a marchar na vanguarda, pelo número e pela qualidade dos seus adeptos. Ele aqui reconhece a cidade de Bordeaux, que está na vanguarda, não somente pelo número de adeptos, mas pela qualidade. Ele continua: se considerar que o espiritismo deve a sua propagação às suas próprias forças, sem contar com o apoio de nenhum dos seus meios auxiliares, que em geral fazem tanto sucesso, a malgrado os esforços de uma oposição sistemática, ou antes, em virtude mesmo desses esforços, não podemos deixar de ver nisso o dedo de Deus. Deus está permanentemente inspirando os homens de bem. E homens de bem estão em todos os lugares. Homem de bem não é sinônimo de espírita. Pode alguém se dizer espírita e não é um homem de bem. Pode. E pode alguém dizer que sou materialista e ser um homem de bem. Pode. É outra perspectiva. Nós precisamos entender isso. Eles disseram assim: se dissermos que o segredo desse poder está, na verdade, na vontade de Deus, os que não creem em Deus vão ridicularizar. Então, ele diz que o segredo dessa força está exatamente na universalidade. Essas ideias, elas se manifestam no mundo todo. Não sei se eu mandei para vocês, não sei se vocês receberam ou já acessaram, receberam, eu tenho certeza, mas se acessaram a nova Kardecpédia. Vocês vão encontrar lá o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, em mandarim tradicional, em chinês tradicional, em italiano, em inglês, espanhol, em francês, em português. Há um projeto de que isso seja, daqui a pouco, em 10 idiomas. E esses livros são editados, eles são editados em todas as línguas, porque há interesse. Como eu disse no início do raciocínio, vamos sim cuidar da nossa casa espírita, porque ela tem muito trabalho. Mas tenha certeza de que existem espíritos do Senhor que se espalham por todos os quadrantes da Terra. Estão transformando.
é algo tão imenso que a nossa inteligência não é capaz de assambarcar. Ele continua, Allan Kardec, a força do espiritismo tem duas causas preponderantes. A primeira é tornar feliz o que conhece. Se descobre uma felicidade. De vez em quando eu vejo aqui em São Paulo as reuniões de cartas de desencarnados, né? Médiuns preparados para isso. Isso é uma mediunidade que tem que ser muito bem cuidada. As cartas com detalhes impressionantes. Vou dar um exemplo rápido de uma família japonesa, de Niseis, aliás, descendentes de japoneses. Que um Nisei, aliás, um Sansei, foi brutalmente assassinado na sua garagem quando chegava de carro da USP, que ele trabalhava na USP, aqui de São Paulo. Esse espírito se manifesta. Ele detalha o nome do avô, da avó, os apelidos do avô e da avó, como foi recebido no mundo espiritual, detalhes impressionantes da origem da família, dos cuidados que recebeu dos seus antepassados, dos detalhes do seu desencarne, como foi acolhido. Gente, nomes em japonês. A hora que a carta foi lida, tocou o coração de todo mundo. A família recebeu aquela carta. Para mim, é definitivo. Então, isso tudo, a força do espiritismo está exatamente na felicidade que ele proporciona a quem o conhece, conforme Allan Kardec está dizendo aqui. E o reconhece, e o compreende e o praticam. Isso traz uma felicidade muito grande. Ser feliz não é ficar isento de problema. Tem gente, eu quero uma religião mais forte, quero um Deus mais forte, que eu não quero ter problema, eu quero ser feliz aqui e agora. Ainda não entendeu o quanto a gente cresce quando tem o bem sofrer. A ciência do bem sofrer. Então, Allan Kardec fala das duas causas preponderantes da força do espiritismo. A primeira é que torna feliz o que conhece, o que compreende e pratica. Ora, como há pessoas infelizes, ele recruta um exército inumerável entre os que sofrem. Quer ele tirar esse proveito na propagação. Que os tornem os homens de tal modo felizes, moral e materialmente, que nada mais tenho que desejar neste nem no outro mundo. Não pedimos mais desde que o objetivo seja atingido. E segundo é o espiritismo, que não se assenta na cabeça de um só homem. Olha o que o Kardec fala para os espíritos de Bordeaux. O espiritismo não se assenta na cabeça de um só homem, sujeitando-se assim a ser derrubado. Aqui eu vou discorrer porque ele chama a atenção que ninguém é dono do espiritismo. Nós passamos um período que precisa ser renovado daqueles que organizam uma casa espírita e se sentem dono da casa espírita. O espiritismo penetra em toda a parte, diz Kardec, a despeito de tudo e contra tudo. Ele trata dessa questão de uma forma muito importante que merece a nossa atenção. Eu estou adiantando aqui na nossa abordagem, porque ele fala dos espíritas que é necessário compreender o verdadeiro espírito. O que é necessário para tal direção que é o verdadeiro espírito? E o espírito verdadeiro não se deixa mover pela ambição. Ele chama a atenção que quem quer dirigir uma casa espírita tem que ter o cuidado de conhecer a doutrina espírita. A gente vê pessoas que lê um livro, acho que já pode dirigir uma casa espírita. Ele fala num determinado momento que a pessoa
entrou na Casa Espírita, alguns meses depois quer ser lá o presidente. E diz mesmo, essa diretoria está atrasada, Allan Kardec está superado. Isso eu ouço com muita frequência, muita. Allan Kardec está superado. Aí começa a trazer uma série de, vamos dizer assim, cositas novas, ávidos de coisas novas, e quer impor essas coisas novas, essas coisas, né? Que o Espiritismo está ultrapassado, que Allan Kardec está ultrapassado. Nunca abriram um livro espírita e estudaram seriamente. Não conhecem e diz que está ultrapassado. Nós temos que orar por essas pessoas. Então, Allan Kardec chama atenção para o Livro dos Médiuns, no número 28. O número 28 do Livro dos Espíritos. Então, ele diz assim, do método, no capítulo 3 do método, ele diz assim, no item 28, entre os que se convenceram por um estudo direto, pode-se destacar. Isso não está nesse texto que vocês estão lendo, que leram. Eu que tive cuidado de ver, ele menciona o item 28 do Livro dos Médiuns. Eu fui lá e ver o que é. Então, eu estou falando o que é. O item 28 que o Kardec recomenda que a gente estude, no capítulo 3 do método. Há aqueles que sempre creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o Espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chamar-lhe-emos de espíritas experimentadores. Segundo, os que no Espiritismo veem mais do que fatos, compreendem-lhes a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. O Espiritismo é maravilhoso. O Espiritismo é maravilhoso, mas eu tenho que cuidar da minha vida. Aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra. Mas a doutrina espírita, a filosofia do espírita é maravilhosa, mas não se movem para fazer que ela se transforme. Ele fala que são os espíritas que veem somente fatos. O avarento continua sendo avarento, o orgulhoso continua sendo cheio de si, o invejoso e cioso sempre hostis, e considera a caridade cristã apenas uma bela máxima. Ele chama esses espíritas de espíritas imperfeitos. Não sou eu não, gente. Está lá no item 28 do Livro dos Médiuns que ele cita. Terceiro, os que não se contentam em admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Gente, estudar o espiritismo tem consequências morais. A quem muito é dado, mais será solicitado. Em sã consciência, quem estuda o espiritismo não pode dizer que ignora as leis que regem a vida moral, espiritual. Não pode mais. A menos que passou por cima, vai ter que voltar numa outra existência e vai ter que se aprofundar, porque é inevitável. Não tem como progredir se você não conhece as leis do progresso. Aquilo que realmente deve ser praticado. Ele chama esses espíritas dos verdadeiros espíritas, porque a caridade é em tudo a regra de proceder a que obedecem. E caridade aqui, vamos lembrar do Livro dos Espíritos, na questão 886, quando Kardec pergunta o que é a caridade segundo tal qual Jesus a entendia. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso tudo é muito sério, gente. E ele diz, finalmente, os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se sempre tornasse o lado bom das coisas. Em tudo, o exagero é prejudicial. São os espíritas exaltados, ele fala que eles são mais prejudiciais à doutrina espírita do que os inimigos. Espírito exaltado é aquele que, um mês depois, que está lá, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, não vamos fazer aquilo, outra, não, deixa comigo, vou fazer, não, porque agora...
Aí vai embora. Não gostei do jeito que ele me olhou, não valorizou a minha contribuição, vou embora. Vou criar um centro espírita do meu jeito. Só com a guisa de exemplo, teve uma psicóloga que chegou aqui na instituição que eu frequento, e com uma tese de psicologia, disse que tinha que mudar tudo na instituição, inclusive tinha que ter uma sala preparada. Essa sala custou muito dinheiro. Inclusive tinham painéis, tudo foi comprado para dar à psicóloga todos os recursos que ela reivindicou. 3 meses depois ela foi embora. Deixou tudo lá. Porque ela achou que as pessoas não entenderam, porque ela achou que ela era uma voluntária, ninguém respeitou o voluntariado dela. Gente, os voluntários dão mais trabalhos às instituições do que os assistidos. Por exemplo, uma casa de assistência à criança. Os voluntários que ela obtém dão mais trabalho do que as crianças. Administrar voluntário tem que ser assim, senão ele vai embora. Tem que estudar o espiritismo, tem que evangelizar o coração, o sentimento. Esses são os espíritas exaltados. Se exaltam, mas não contraria. E muita casa espírita fica refém dessas pessoas, porque é ela que constrói, ela que tem o dinheiro, ela que não sei o quê, ela tem influência, ela que traz a ajuda lá do meio político. Eu vejo isso um monte. Permitir influência política na casa espírita, ficar refém? Olha, gente, cuidado com os espíritas exaltados. E o livro dos médiuns, ele cita também o número 341. Então, ele diz assim, nesse livro, no item 341, que trata exatamente da reunião das sociedades espíritas. Olha o que está mencionado por Allan Kardec nesse capítulo. A influência do meio é consequência da natureza dos espíritos e do modo que atuam sobre os seres vivos. Dessa influência pode cada um deduzir por si mesmo as condições mais favoráveis da sociedade que aspira a granjear a simpatia dos bons espíritos e só obter boas comunicações afastando as más. Então, você vai encontrar no item 341 do Livro dos Médiuns como deve ser a organização de uma casa espírita. Allan Kardec aproveita essa viagem a Bordeaux e já resgata o Livro dos Médiuns, fala dos espíritas imperfeitos, fala dos espíritas exaltados, fala daqueles que admiram a filosofia e a moral espírita, mas não praticam, e chama a atenção que os espíritos sérios só frequentam reuniões sérias. O que é uma reunião séria? Uma reunião que todos sabem que vão ali para aprender, para servir. Ninguém sabe nada, gente. Eu estava comentando hoje com a minha esposa, depois que eu estava acabando de me preparar para essa nossa reunião, passei o dia todo me preparando, o quanto o espiritismo é um desconhecido. Estou falando de mim. Estou falando da minha experiência. Quanta coisa precisa ser vista, revista. Quanta coisa desconhecida. Bem, meus queridos, ele continua, Allan Kardec, chamando a atenção desses cuidados, né? Ele fala do item 348 também do Livro dos Médiuns, que fala dos grupos, como deve ser organizado, chama atenção para o orgulho, superexcitado, muito cuidado com a organização dos grupos, e, finalmente, tem a epístola de Erasto, que Kardec fez questão de trazer e ler para os espíritas de Bordeaux. E, mais uma vez, ele chama atenção para os espíritas sinceros, o Erasto, chama atenção para os cuidados que devem ter, e no último parágrafo ele fala coisas lindas para os espíritas de Bordeaux, porque, na verdade, ele está escrevendo para todos os espíritas, para todos sempre.
Ele diz assim: continuai todos, meus amigos, a marchar resolutamente no caminho aberto. Ele vos conduzirá seguramente às esferas etéreas da perfeita felicidade, onde vos marcarei o encontro. Em nome do Espírito de verdade que vos ama, eu vos abençoo. Espíritas de Bordeaux. Bem, pretendo agir dessa forma. É claro que vocês leram, é claro que vocês têm os seus pontos de vista, e assim a gente vai estar sempre selecionando um, e a gente vai selecionar mais um para a nossa próxima reunião, da segunda parte, da apostila da segunda parte, está lá para todo mundo estudar, e eu estudo todos eles eu estudo, e destaco um, e vou exatamente mencionar esse um, para que a gente se prepare para daqui a 15 dias estamos juntos. Estou aí à disposição de todos. Bom, Forte, acho que foi muito bom o estudo, né? Ainda mais para quem conseguiu ler, né? A gente conseguiu acompanhar, e mesmo quem não leu, acho que conseguiu acompanhar muito bem a exposição que você fez. Foi extremamente importante.